E hoje é dia de falar sobre economia. A cada semana e a cada hora, um susto novo aí para nós brasileiros quando o assunto é o rumo do país. Para falar sobre tantas mudanças o tempo todo, eu converso agora com o economista Aurélio Troncoso. Oi, Aurélio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é um prazer sempre estar com vocês aqui. Aurélio, o que está acontecendo? A cada minuto que você atualiza ali um site de informação, tem uma coisa nova. O que a gente espera disso? O problema é que o governo que está aí, que é um governo de transição, era para ser um governo de transição, ele vem fazendo muita bobagem, né? Quando a gente olha o perfil que estava o governo Dilma, o governo Lula e o governo Temer, não tem muita mudança. As mudanças que o Temer fez, que seria proposto por ele, seriam a moralização no governo, de corte de gastos, e o que a gente vê é que não está acontecendo nada disso, né? Ele propôs aumento de ministérios, ele aumentou o funcionalismo público fora da hora, não deveria ter aumentado, acabou aumentando lá atrás. Ele fez vários pagamentos de emendas parlamentares que também aumentam o tamanho do déficit público. Então, quer dizer, ele fez muita coisa errada. E a equipe econômica está caminhando por rumo errado também, né? Infelizmente, ontem eu ouvi o Meirelles falando, eu até lembrei da Dilma, porque ontem ele não falava coisa com coisa. Não, ontem foi incrível, realmente. Ontem ele começava, a dicção dele foi totalmente ruim, e ele não conseguia completar uma frase, igualzinho a Dilma. Ele começava numa coisa, passava para outra. Isso mostra uma insegurança muito grande de um ministro da Fazenda, né? E principalmente para dar uma notícia daquela, bem que eu também acho que teria receio em dar uma notícia daquela para a população. Acho que ele também estava assim. Olha só, o governo propõe subir para 159 bilhões, teto para rombo fiscal em 2017 e 2018. Explica para a gente, Aurélio, o que isso representa na nossa vida, né? De pessoas comuns. O que a gente pode dizer é que nós vamos continuar pagando a conta, né? O governo está dizendo o seguinte, ele está pedindo autorização para pagar acima daquilo que se arrecada 159 bilhões. Então, quer dizer, tudo que o Brasil arrecada, que seria o antigo superávit primário que a gente falava, agora é déficit fiscal, né? Inverteu, né? Que agora nós estamos tendo prejuízo. Quando era o superávit primário, as contas primárias, tudo aquilo que o Brasil arrecada, menos aquilo que ele está pagando de juros, seria o que o Brasil teria para gastar. Hoje, o que está acontecendo? Nem tirando dos juros, pode dizer que nem para juros a gente está tirando para pagar. A gente está dizendo o seguinte, olha, nós vamos gastar a mais 159 bilhões no ano de 2018 e 2019. Isso aí é tributo maior para a gente vê gasolina aí com 70 centavos de diferença. Com certeza o governo vai ter que tirar isso de algum lugar, né? Ele vai tirar, ele já começou a tirar da gasolina, já falou de imposto de renda, inclusive a gente já tinha até comentado isso antes, deixa tirar da gasolina, porque mexer no imposto de renda ele mexe no individual, né? Ele vai pegar cada pessoa e tirar um pouquinho dela todo mês. Além de você trabalhar quase 6 meses para pagar o governo, você teria que trabalhar 7. Né? Então, o grande problema do governo é que nós vamos ter que trabalhar mais um pouquinho, porque ele vai aumentar algum tipo de imposto novamente, ao invés de cortar gastos públicos, que era a proposta dele, que seria tirar desses praticamente 32 ministérios, baixar aí pelo menos para uns 18, que eu acho que o Brasil não precisava mais do que 18. Na verdade, eu acho que 13 seria o ideal. É o que o governo americano tem hoje, né? É o que os Estados Unidos têm hoje. Hoje ele tem 13, 14 ministérios, se não me engano. Né? Para que tem esse monte de ministério? Tem que ter Ministério da Pesca, Ministério da Desigualdade Social. Gente, tem uma coisa, no Brasil parece que tudo é ministério, e cada um desses tem um monte de gente lá dentro, né? Falaram aí em 60 mil empregos, mas esses 60 mil não estavam ocupados, então você não vai diminuir nada. Nada, né? Zero você por não zero. Está ocupado, você não está pagando zero por zero. E os servidores públicos federais? Pois é, situação, mais os que estão trabalhando com menos direitos. O grande problema da parte, quando a gente fala governo, funcionário federal, né, de órgãos públicos e funcionários da iniciativa privada, que um trabalha pela CLT e o outro não. Né? E o que está no governo federal, que são funcionários federais, a grande vantagem dele é que eles aposentam com salário, teto do último salário, se foi 20 mil, 30 mil, vai ser naquele teto. Nós, ao contrário, todo mundo aposentando no teto, vai ser R$ 5.800 aproximadamente. Né? Então, a gente vê que a diferença é muito grande. Se gasta muito mais com a previdência do setor público do que com o setor privado. Né? Em proporções, é claro, a gente dizer em proporções. Então, quer dizer, gasta muito mais para pagar o aposentado, já federal ou estadual, do que aquele que está pela CLT. Por isso que eu acho que a reforma trabalhista ela foi muito boa.
que agora ela vai mudar um pouquinho essa ideia de como negociar com patrão e empregado. Tira o sindicato de lado e vai ter muito mais vantagens para o trabalhador do que se o sindicato estivesse em cima disso aí. Ontem também foi falado em reonerar o setor produtivo, né? Isso. Como é que fica isso? Reonerar e arrecadar 4 bilhões a mais no ano que vem. O setor produtivo que já está... Não, o governo está... Quando a gente fala que ele está caminhando para o lado errado, a gente explica da seguinte maneira. O governo ele botou culpa na arrecadação menor que ele teve, porque a inflação foi baixa. Gente, isso é um absurdo. Quem está falando isso, ele não está sabendo muito bem o que ele está dizendo, não. Se a inflação está baixa, ela aumenta o consumo. Se ela aumenta o consumo, ela aumenta a produção. Se ela aumenta a produção, se arrecada mais. Com certeza. Né? Então, no governo, o que o Meirelles ontem disse, ele botou a culpa na inflação baixa e dizendo que as taxas de juros possivelmente vão continuar altas. Na verdade, é outro tiro no dedão. Né? Se você baixa bota a taxa de juros num patamar aí, vamos colocar o que a Democrativa fala, que é o instituto ao qual a gente faz parte, a partir do momento que você reduz uma taxa de juros a um patamar que não é interessante para o rentista botar dinheiro em cima de títulos públicos, quem está investindo aqui vai para o mercado produtivo. Ou ele vai investir numa empresa, ou em ações de empresa, ou mesmo produzir alguma coisa. Se ele faz isso, ele está gerando emprego e renda. Se ele gera emprego, ele gera consumo. Com certeza. E aí a economia gira. Perfeitamente. O que está faltando é destravar a economia. É geração de crédito, é liberação de dinheiro mais barato para o mercado produtivo, é fazer com que o mercado produtivo caminhe. Não é. O governo está pensando em resolver o problema dele. Não é tirar de quem ainda está ganhando muito pouco e vai ganhar cada vez menos. Para poder cobrir um rombo, um buraco que eles mesmos construíram. Né? Olha, que ainda falta mais de um ano, né? Falta mais de um ano para isso tudo aí. Mas eu acredito que essa equipe econômica ela vai começar a ter um pouquinho mais de consciência e eu acho que o Meirelles vai começar a ouvir outros grupos de economistas que hoje estão se preparando para poder apresentar projetos, inclusive o nosso. Ai, tomara. Vamos embora. Vamos acreditar. Como diriam os nossos colegas, né? Oremos. Vamos lá. Aurélio, obrigada mais uma vez. Só com reza brava mesmo para resolver os problemas do país. Tá fácil, com certeza. Não. Mas vamos lá, né? Muito obrigada mais uma vez aqui com a gente. Prazer sentar com vocês. Obrigada.